E aí, você sabia que no final de novembro de 1970 houve uma onda ufológica entre 3 estados do Brasil? Não? Não sabia? Então senta no sofá ou pega o celular e curta esse vídeo. Solta a vinheta! Quando se fala em onda ufológica, vem logo na mente a Noite Oficial dos OVNIs. Só que em 1970 houve também uma onda ufológica que durou 2 meses praticamente e ocorreu em 3 estados. Este fato foi testemunhado por centenas de pessoas de várias cidades. Foi notícia por 2 meses seguidos nos principais jornais e imprensa da época. Os avistamentos também foram confirmados por órgão oficial, neste caso a Força Aérea Brasileira. Essa onda foi relatada em 3 estados do Brasil, localizados na região sudeste, sendo eles o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Talvez outros centros ou localidades menores também possa ter sido rota de passagem dessa onda, mas por conta da época em que ocorreu, havia uma precariedade de comunicação, fazendo com que os relatos mais do interior não chegassem aos grandes centros. Vamos colocar os relatos em ordem de horário. O primeiro a relatar avistamento foi em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e foi às 18h45. Várias pessoas observavam um objeto luminoso cruzando o céu do centro da cidade, e toda a notícia saiu no Jornal do Brasil em novembro de 1970. Cidades próximas como Miracema, Santo Antônio de Pádua e Itaocara relataram avistamentos também às 19 horas. A partir desse ponto fica igual ao efeito dominó. Os acontecimentos vão sucedendo do norte para o centro da cidade do Rio de Janeiro. E às 19 horas foi visto um UFO no quilômetro 14 da Rio Petrópolis, uma principal rodovia que liga o Rio à região serrana. Um desenhista e professor de matemática, que estava passando pelo local no momento, disse que um tipo de farol estava a mais ou menos 400 metros de altura e passou por cima dele em linha reta e tinha uma luminescência em volta desse UFO. Logo que chegou em casa, correu para falar com sua esposa e seu filho sobre o avistamento, só que eles também tinham visto. E também saiu no jornal esse tipo de matéria. A grande maioria dos avistamentos ocorre dentro das 19 horas, em várias partes do estado. Às 19h10, na zona sul do Rio, no Jardim Botânico, centenas de pessoas ou até mais testemunharam um objeto fazendo evoluções no céu. Entre as testemunhas estava o compositor Gutenberg Guarabira, da dupla Sai Guarabira. As testemunhas falaram que era uma luz azul que ficava parada em um ponto e depois se deslocava. E era 3 vezes o tamanho da lua cheia. Dá para ter ideia que era bem grande. E disseram que estava a uns 600 metros. Ou seja, agora com esse tamanho de distância, com certeza era bem maior. E este avistamento também foi publicado no Jornal do Brasil. Depois do Jardim Botânico, o avistamento passou a ser relatado da Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica ao lado. A luz, que era muito forte, começou a diminuir e virou um ponto fosco, e vários carros pararam próximo à lagoa para observar o fenômeno. Num bar em Ipanema, o barril 1800, o Metre e os moradores e clientes do bar também viram a luz e disseram que era forte e azulada, e seguiu em direção ao mar e sumiu. A Força Aérea divulgou um comunicado dizendo também ter visto a tal luz. Eles estavam em treinamento e os militares em solo viram a luz a 1000 metros de altitude, entre o Morro da Pedra Branca e o Recreio dos Bandeirantes. Falaram que o seu formato era ovalado e emitia uma luz muito forte, com movimentos incapazes de ser reproduzidos por uma aeronave convencional. Ela fazia evoluções e chegou perto de um avião de treino, o T-6. O piloto do avião disse que não viu nada, mas o pessoal de solo viu e o da torre também. O mais curioso disso tudo é que o comandante da base, que estava em outra parte do estado, disse ter visto a mesma luz ou uma parecida no mesmo horário do pessoal da base, só que a base fica em Santa Cruz e o comandante estava em Campos, a uma distância de 300 quilômetros. No mesmo horário, às 19 horas, agora em São Paulo, as testemunhas que estavam em uma festa do Clube Rotary
em um hotel no centro da cidade, todos foram para a rua ver o UFO luminoso e silencioso, indo em direção a Minas Gerais. São Paulo foi somente a passagem. Se houve algum relato, não chegou ao conhecimento da mídia na época. Agora em Minas Gerais, foi praticamente igual ao Rio de Janeiro. A quantidade de cidades visitada foi grande. E estas foram as que souberam do relato, e talvez tenham outras que não chegou ao conhecimento público. Cidade como Belo Horizonte, Varginha, Andrelândia, Bicas e Sete Lagoas. Em Belo Horizonte, os relatos começaram às 19h30 e Andrelândia foi às 19 horas, tendo muitas pessoas vendo o UFO. Em Bicas, o UFO apareceu às 19h15. No centro da cidade, todos disseram ser um objeto circular, grande e com forte luminosidade. Em Varginha, o UFO deu um susto. Passou perto de um prédio de 3 andares às 19 horas. E todos falaram o mesmo da cidade de Bicas, que era circular e muito luminoso. Relatos parecidos também foram feitos nas cidades de Campanha e Lavras, e também na rodovia Fernão Dias. Os relatos do Rio de Janeiro e São Paulo foram no final de novembro de 1970. Já os de Minas Gerais foram no mês de dezembro. Esta onda ufológica já foi grande para a época. Agora imagina se fosse hoje, com a quantidade de celulares. Já dá para ter uma ideia da cobertura dos fatos, com vídeos e informações ao vivo. Este fato é de pouco conhecimento público, já que o mais conhecido é a Noite Oficial dos OVNIs, ou seja, uma década depois. Mas o canal Notícias Alienígenas trouxe para você mais um caso pouco conhecido, mas que não deve ser esquecido. Se conhecia, deixe um comentário e divulgue. Se gostou, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!